Bom dia, crianças. Bom dia, famílias. Como vocês estão? Hoje é segunda-feira, dia 6 de setembro de 2021, e nós temos aula de português e aula de história. Em língua portuguesa, nós vamos fazer hoje uma leitura e interpretação de poemas. Você vai abrir o seu livro aí na página 78, tá bom? E a gente vai ler um poema aí, uma leitura, O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá. Vamos começar aí com a introdução. Você vai ler a história de um gato que sempre teve fama de mal, mas depois que passou a conviver com certa andorinha, mudou o jeito de agir e de sentir. O que será que aconteceu com esse gato? É possível mudar o jeito de ser por causa de outra pessoa? Você já mudou a maneira de pensar ou de agir por causa de um amigo, ou familiar, ou de um animal? Para saber o que aconteceu com o gato, faça a leitura do texto silenciosamente. Vamos fazer a leitura junto com a Pro? O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá. No outro dia o outono chegou, derrubando folhas das árvores. O vento sentia frio e, para esquentar-se, corria zunindo pelo parque. O outono trazia consigo uma cauda de nuvens e com elas pintou o céu de cores cinzentas. Não era só a paisagem que se modificava com o correr das estações. É que o gato, durante a primavera e o verão, vivera alegre e satisfeito. Não ameaçara os demais viventes, não despedaçara flores com patadas, não encrespara os pelos do dorso à aproximação de estranhos, e não repelira os cães, eriçando os bigodes, insultando-os entre dentes. Torna-se um ser brando e amável, para o primeiro a cumprimentar os outros habitantes do parque. Ele, que antigamente quase nunca respondia aos medrosos bons dias que lhes dirigiam. A verdade é que o gato continuava com a fama de sujeito mau e intratável. Os habitantes do parque, todavia, haviam concluído, ante a atual amabilidade do gato malhado, que, se bem ele fosse muito mau, já não era muito perigoso. Devia estar ficando velho, sem forças, e por isso procurava reabilitar-se. Perderam-lhe o medo. A fama ruim do gato malhado era antiga e arraigada. Como poderiam eles compreender que o gato mudara desde a andorinha entrar em sua vida? Como entender que sobre a casca grossa, sobre o pelo eriçado do gato, pulsava um terno coração, tão terno que aquele primeiro dia de outono foi encontrar o malhado escrevendo um soneto, coberto com um passado manto de lã. O gato era muito friorento. Contava sílabas nos dedos e procurava rimas num grosso dicionário, de autoria do afamado gramático Tamanduá, Prêmio Nacional de Literatura e membro da Academia de Letras. Sim, até um soneto ele escreveu. Possuo cópias dessa única produção literária do gato malhado, criatura séria, que sempre vivera longe dessas frioleiras. Foi-me dada pelo sapo cururu, que nas horas vagas dedica-se à crítica literária. Continuando lá na outra página, abro assim novo parêntese, dessa vez poético. Apenas uma coisa eu peço. Ao julgar o soneto do gato, pense o leitor na boa intenção. Não apenas com o manto contra o frio cobria-se o gato malhado naquela manhã de lírica inspiração. Cobria-se também com o manto do amor. A poesia não está somente em versos. Por vezes, ela está no coração e é tamanha a ponto de não caber nas palavras. Parêntese poético. Soneto de amor impossível. Para minha adorada andorinha Sinhá. A andorinha Sinhá, a andorinha sinhou. A andorinha bateu asas e voou. Vida triste, minha vida, não sei cantar nem voar. Não tenho asas nem penas,
não sei soneto escrever. Muito amo a andorinha, com ela quero casar, mas a andorinha não quer. Comigo casar não pode, porque sou gato malhado. Ai, gato malhado. Esse texto da andorinha, do gato da andorinha, é de Jorge Amado. O Gato Malhado é a Andorinha Sinhá. Uma história de amor. São Paulo, Companhia das Letrinhas, 2006 a 2008, da página 83 a 87, ou seja, esse texto está localizado no livro Companhia das Letrinhas, lançado em 2008, fica na página 83 até 87. Quem escreveu esse texto foi Jorge Amado. Jorge Amado, ele nasceu em 1912 e faleceu em 2001. Ele nasceu em Itabuna, na Bahia. Ele é baiano. Escritor de obras para o público adulto e infantil. Recebeu vários prêmios. Alguns dos seus livros foram traduzidos em 49 idiomas. Seu amor pela escrita fica evidente quando ele fala sobre sua primeira obra. Não escrevi o meu primeiro livro pensando em ficar famoso. Escrevi pela necessidade de expressar o que eu sentia. Agora nós vamos fazer a interpretação desse texto que a gente leu. Primeira questão. Em que livro essa história foi publicada? Foi o que a Pro acabou de falar. Você encontra essas informações, aqui nessas referências aqui do texto, tá bom? Onde ele foi publicado, que ano foi publicado, em que página do livro estava e quem é o autor. Segunda questão. Que personagem mudou nas estações anteriores do outono? O tempo inteiro a história fala sobre a mudança de qual animal? Quem é o animalzinho que mudou depois que conheceu a andorinha? Sublinhe no texto o trecho que revela as mudanças ocorridas e releia para os colegas. Você vai voltar lá no textinho e você vai grifar, circular aí, passar um tracinho, onde fala aí sobre as mudanças do gato. O que mudou no gato, tá bom? Terceira questão. Releia esse trecho. A verdade é que o gato continuava com fama de sujeito mau e intratável. Os habitantes do parque, todavia, haviam concluído que a atual amabilidade do gato malhado, que se bem ele fosse mau, já não era muito perigoso. Devia estar ficando velho, sem forças e por isso procurava reabilitar-se. Perderam-lhe o medo. Letra A. Marque um X a frase que explica o significado da palavra reabilitar no trecho em destaque. Reabilitar é ficar curado de uma doença ou voltar a ter respeito pelos outros. O que vocês acham que significa reabilitar? Letra B. O gato continuava com fama de mau, mas não era perigoso. O que significa isso? O que significa continuar com fama de mau, mas não ser perigoso? Nesse trecho é citado algo que poderia ser o motivo pelo qual o gato malhado deixara de ser perigoso. Porque nessa partezinha aqui, fala sobre por que eles achavam que o gato deixou de ser perigoso. Bem nessa parte que tá mais pretinha aí, você pode estar lendo e interpretando, tá bom? E letra D. Os animais perderam o medo do gato malhado, mas eles passaram a respeitá-lo ou considerá-lo como amigo? Por quê? Converse com seus colegas. Vocês acham que eles passaram a considerar e respeitar o gato? E aí? Você pode estar relendo o texto para ver. Você só vai responder essas 3 questões aí, tá bom? A continuação da atividade nas outras páginas fica para a próxima aula. Então, a atividade em português da página 78 até 81, tá bom? Em seguida, nós vamos lá para a história. Migração forçada e resistência escrava. Você vai abrir o livro na página 44 de História. Migração forçada e resistência escrava. O Brasil abriga a maior população negra fora do continente africano. Isso acontece porque milhões de africanos foram forçados a migrar para cá como escravos. Migrar é mudar de país ou de um local para o outro dentro do mesmo país. As pessoas saem do local onde vivem e vão morar em outro lugar. E escravos eram as pessoas privadas da sua liberdade. Elas eram obrigadas a fazer um trabalho forçado por outra pessoa. Os africanos escravizados, eles eram forçados a trabalhar de diversas formas. Em plantações,
e engenhos de cana-de-açúcar, em plantações de café, carregando pessoas e mercadorias, extraindo ouro da mineração e exercendo vários serviços domésticos. Eles também realizavam trabalhos especializados, como caldeireiro, barbeiro, sapateiro, açougueiro, marceneiro, padeiro e muitos outros. Essa primeira imagem aí, ela mostra carruagens e móveis prontos para embarques. Ela é de Jean Baptiste, é uma pintura feita à mão. Vejam aí os escravos carregando móveis que provavelmente eles mesmos confeccionaram e carregando para um embarque, para um navio. A vida dessas pessoas escravizadas era extremamente difícil. Além de estarem longe das suas terras natal, elas também eram obrigadas a se submeter ao trabalho muito pesado. Não eram tão bem alimentadas e os castigos eram frequentes. Por isso, houve resistência durante os mais de 300 anos de escravidão no Brasil. Essa resistência se manifestava de diferentes formas, como rebeliões, revoltas e fugas. As pessoas escravizadas que fugiam, elas se abrigavam em quilombos e elas eram chamadas de quilombolas. Vamos ler esse textinho aí para a gente entender o que é quilombo e o que é quilombola. Os agrupamentos de escravos fugidos eram chamados de quilombos, ou seja, era como se fossem acampamentos que eles construíam no meio da floresta, em lugares de difícil acesso, justamente para as pessoas das fazendas não conseguirem encontrar eles. Esses acampamentos, essas vilas, elas se chamavam quilombos. E elas podiam ter algumas poucas pessoas, dezenas, centenas ou até milhares de moradores, como chegou a ter Palmares, que foi o maior quilombo que já existiu no Brasil e que mais tempo durou. O Quilombo dos Palmares foi o maior quilombo que teve aqui no Brasil, ou seja, o maior lugar de refúgio dos escravos e o que durou mais tempo. Ou seja, quilombos eram essas vilas que os escravos fugiam. E quilombolas eram justamente o nome que as pessoas que moravam nos quilombos recebiam. Ou seja, quilombos eram as vilas, quilombolas, as pessoas que moravam nessas vilas de refugiados. Vamos ver aí agora os principais quilombos do Brasil. Grande parte dos escravizados que fugiam para Palmares e para outros quilombos do Nordeste tinham sido forçados a trabalhar na produção de açúcar. Já em Minas, muitos dos escravizados que habitavam os quilombos, com destaque para o quilombo do Ambrósio, eles trabalhavam na mineração. Aí nós temos aí, ó, no Amapá, tem aqui 2 quilombos, a Pro não vai ler os nomes porque aqui tá aparecendo pequenininho para mim, mas você pode estar lendo aí, ó, no Amapá 2 quilombos, em Minas Gerais aí 3, 6, 8 quilombos. Em São Paulo tinham 3, 4, 5, 6, 7, 8 quilombos também. Na Bahia tinham 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quilombos. Em Sergipe tinham 3, 6, 7, 8 quilombos. Em Alagoas tinha somente um quilombo e foi justamente o quilombo que mais resistiu, o quilombo que durou mais tempo. Em Maranhão aí tinham 4 quilombos e no Pará tinham 5 quilombos e faltou Goiás aqui que também tinha 1. Ou seja, o quilombo que era somente um no estado de Alagoas, Palmares, foi o quilombo que durou mais tempo. Primeira questão. O que eram quilombos e quilombolas? A Pro acabou de explicar, você vai explicar agora aqui nessa questão. O que eram quilombos e o que eram quilombolas. Contorne no mapa, você vai circular lá no mapa o quilombo dos Palmares. Com a ajuda do professor, observe novamente o mapa e responda. Existiam quilombos no estado que você vive? Nós moramos aqui, ó, no estado da Bahia. Vejam aqui a quantidade de quilombos que tinham aqui na Bahia, ó. Estão vendo? Você vai colocar aqui nessa questão que sim. Aí você vai escrever pelo menos 3 nomes desses quilombos aqui, tá bom? Você escolhe 3 e escreve. Quarta questão é uma pesquisa.
O Quilombo dos Palmares teve um líder muito importante, chamado Zumbi. Ele foi o único líder, o último líder desse quilombo e até hoje é considerado um símbolo de luta contra a escravidão. No entanto, apesar dos esforços de líderes como ele para extinguir o trabalho escravo, ex-escravizados e seus descendentes não recebiam ajuda do governo para se reintegrarem como cidadãos à sociedade brasileira. Ainda hoje, muitas comunidades remanescentes de quilombos lutam pelo direito à terra e pelo reconhecimento de seus ancestrais. Comunidades remanescentes quilombolas são lugares onde tinham quilombos e hoje, atualmente, ainda moram pessoas que são descendentes dos escravos refugiados que moravam nesses quilombos. Aqui em São Gabriel, nós temos comunidades quilombolas também. Com a ajuda de um familiar seu, você vai fazer uma pesquisa sobre a luta das comunidades quilombolas, pela posse de terras. Anote as conclusões no caderno, você vai pesquisar lá no Google. A luta das comunidades quilombolas pela posse de suas terras, porque muitas vezes eles não têm um papel que comprove que aquele território é deles. E muitos quilombolas, muitas comunidades remanescentes acabam sendo expulsas das terras que vivem por não conseguirem provar que aquelas terras são suas. Então você vai estar pesquisando sobre essas lutas, que são justamente eles tentando buscar na justiça uma maneira de legalizar aquele território, para que aquele território seja considerado uma comunidade remanescente quilombola e que ninguém possa invadir ou vender aquelas terras. Você vai estar pesquisando sobre isso. Pode ser uma pesquisa breve, não precisa ser uma pesquisa grande. Você vai colocar o cabeçalho lá no caderno de história e anotar lá as conclusões da sua pesquisa, tá bom? Essa atividade de história fica na página 44 e 45. Então, a atividade de português no livro e a atividade de história também no livro e uma pesquisa para fazer no caderno, ok? Respondam, tirem as fotos do jeito que a Pro gosta, bem nítida para que eu consiga ler e enviem lá no meu privado, tá certo? Amanhã é terça-feira, 7 de setembro, data que é comemorada a independência do Brasil. Amanhã é feriado, nós não temos aula, ok? Aí vocês voltam quarta-feira com a ProSara. Então, nós só vamos nos encontrar agora na quinta-feira, tá bom? Então, repetindo, nós temos aula hoje, aí amanhã, terça-feira, é feriado, quarta-feira, aula da ProSara, então vocês só vão ter aula da ProJoyce agora na quinta-feira, tá bom, meus amores? Então, um beijo bem grande, um ótimo feriado para vocês e até quinta-feira. Tchau, tchau!